Laércio Costa. Olá, gente querida, um grande abraço. Estamos de volta nesta segunda-feira com Resenha. Logo após o panorama apresentado aqui pelo nosso Wallace Brito, com o Livro Ricardo, com a Alessandra Rodrigues, com o Ronaldo, com a galera boa aqui do panorama, deixando você bem informado. Estamos chegando para falar de esporte agora. E o nosso convidado de hoje é o presidente do Motoclube eleito para o biênio 2006-2007. O doutor Arthur Cabral Marques está conosco aqui, vai bater esse papo no Resenha. Na bancada o Afonso está chegando, o Wallace Brito está comigo, na mesa de áudio tem Nonato Costa e o Brian. Gostei, Brian, pegou bem aí, né, rapaz? O grande Brian. E nos transmissores do Frazão, o Timaço tem a coordenação geral do jornalista Zeca Soares. E assim a gente começa aqui o nosso Resenha, nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025. O mês já está se encaminhando aqui para o final. E você é conectado com a gente aqui no nosso Timaço 104, na mais potente emissora do estado do Maranhão. São 40 quilos de som na antena, qualidade total em áudio. A partir de agora está no ar o Resenha, no oferecimento de Refricenter Refrigeração, da CIA Esportes e Calçados, de Casa Faria, da BM Esportes, da Fábrica dos Óculos, do Grupo Fitabras e Ferpasa, da Cervejaria Dona Puro Malte Maranhense, da Retífica Pontual, a melhor retífica para o motor do seu carro, na Paulo Frontin, próximo à Avenida Kennedy. O doutor Arthur já está com a gente e vou cumprimentar a mesa e cumprimentar já também o doutor Arthur. O bancada Afonso e o Wallace, boa noite. Boa noite, Laércio. Boa noite, Afonso. Boa noite também ao nosso convidado, presidente Arthur Cabral. Boa noite também a toda a nossa audiência. Hoje o assunto do Resenha é o Motoclube, já com o seu novo presidente e vice, né? A gente vai tratar sobre esse assunto, perspectivas para o Papão do Norte para os próximos 2 anos. Desafio imenso pela frente, o presidente vai falar tudo isso pra gente aqui, Laércio. E é isso aí, o Afonso. É isso, boa noite, Laércio, todos da bancada, todo mundo que está conectado com a gente na Rádio Mirante News, no nosso Resenha, cumprimentar o nosso convidado, excelente noite ao novo presidente do Motoclube, presidente eleito Arthur Cabral, que vai falar sobre diversos aspectos, planejamento para 2026 e nova casa do Papão do Norte para o Campeonato Maranhense, será? Nova casa, o Boropoia, né? Rapaz, olha, acho que eu vi alguma coisa nesse sentido. Doutor Arthur, seja muito bem-vindo, parabéns por ter sido aclamado presidente do Moto. Inicialmente, boa noite. Boa noite, Laércio, boa noite toda aqui a equipe da Mirante. Eu estou aqui desde cedo, né? Já deu bom dia aqui, né? Na verdade, passei o dia dando entrevistas hoje, mais uma, e na verdade é um dos nossos papéis, né? Se comunicar com a imprensa, comunicar com o torcedor, falar o que a gente pretende fazer, qual é o nosso planejamento para esses próximos 2 anos, né? O biênio 26, 27. E dizer assim, estou feliz porque é o meu clube do coração, né? Desde a infância. Preocupado porque nós temos algumas dificuldades, que é a questão de calendário e tudo mais, mas muito confiante que nós vamos ter um grande trabalho. Nesse calendário principalmente. Então, como é que você recebe o Moto? Queria que seja uma transição muito boa, porque o Vitinho é uma pessoa bem organizada, deu para perceber. Então, eu sei que você chega sabendo onde está pisando, né? O Vitinho, eu diria que é um lutador, né? Temos uma ligação familiar forte desde a infância, porque o pai dele, o tio dele, o pai dele faleceu ano passado, o Carlinho Pereira, filho do saudoso Pereira dos Santos. Eram amigos nossos de adolescência, a gente ia junto para estádio e tal. Então essa aproximação foi natural. Né? Quando o Vitinho assumiu, que a gente começou a conversar comigo, Arthur, vem aqui ajudar. Você tem uma visão empresarial, preciso de você. E eu fui ajudando da maneira que eu podia, né? Porque a gente tem nossas obrigações dentro das empresas que a gente tem participação. E ele sempre dizendo, não, mas chega uma hora, você vai estar mais perto. Mas eu acho que aconteceu também uma coisa. O Vitinho está cansado. Apesar de jovem, ele levou no braço o Moto esse tempo todo e fez um grande trabalho, né? Reconhecido por todos. No dia da Assembleia lá da eleição, ele foi reconhecido até pelas organizadas que estavam lá. E uma das condições que eu coloquei é o seguinte, eu vou se for todo mundo junto, né? Porque eu tenho outras obrigações, né? E principalmente, eu digo, olha, eu vou montar uma equipe, e essa equipe tem que ser remunerada. Nós temos que começar a profissionalizar a gestão do Motoclube. Então, por exemplo, a questão de patrocínio mesmo, que está se falando assim, nós temos que ter um departamento comercial, não pode ser o presidente com a mala debaixo do braço e, olha, aqui é o Motoclube, quanto é, e estava sendo assim.
São muitas coisas, mas eu diria que são avanços que até o próprio futebol maranhense tem que dar. A gente é apaixonado por futebol desde sempre e a gente acha que ficou um pouco para trás o futebol maranhense. E a gente tem que dar esses avanços agora. Tenho recebido muitas mensagens até de bolivianos dizendo assim, nós torcemos pelo sucesso seu, porque Sim, é bom. se o sucesso vai ser o sucesso de todos os clubes. Olha, quem sabe, né? Quem sabe? Como não cansar, né? Porque assim, você disse assim, o Vitinho cansou, tão jovem, né? O trabalho dele na questão da administração foi bastante louvável, bem destacado pela imprensa, pelos próprios torcedores do Motoclube, mas como não cansar e de que forma? É o grande desafio, né? Todo mundo quer saber. O novo presidente do Moto vai conseguir dinheiro como, né? Como é que vai captar esses recursos? O que você pensa disso? Como não cansar e como captar esses recursos? Primeiro eu queria dizer o seguinte, eu sou workaholic, né? Eu raramente tiro férias, eu já cheguei a ter períodos aí que uma empresa minha que a gente estava abrindo, eu fiquei 1 ano trabalhando todos os dias, então isso não é problema. E não foi nem da eleição, desde da nosso registro de chapa, eu tenho trabalhado todos os dias pelo Moto, trabalhei sábado, domingo agora, sábado com o pessoal da base, ontem reuni com alguns diretores que já estão efetivos dentro da estrutura do clube. Agora, eu eu tenho certeza, a gente tem que dar um passo adiante. Nós temos uma mentalidade aqui de buscar recursos para o futebol, recursos públicos. Nós temos que valorizar a marca desses clubes, são fortes. E essa semana eu tive muito essa demonstração de tanta gente que me procurou e me disse assim, precisamos resgatar o futebol daqui, precisamos ter clubes fortes. E aí, assim, isso é a marca. E isso precisa ser monetizado. Para monetizar, você tem que ter uma estrutura de marketing e estrutura comercial. Então, nós estamos terminando o nosso planejamento de marketing, deve terminar agora, foi contratado um profissional. A partir disso aí, você faz um desdobramento para comercializar. E aí comercializar não é só o futebol em si, monetizar a estrutura do clube, que é muito boa. O grande futuro da monetização do clube vai ser a base. Vai ser a base. E já está sendo, né? Já estamos próximos de fechar a primeira negociação da base. A semana está efetivada, já está tudo acertado com o grande clube. Já tem 3 jogadores já num processo já de... Já pode estar qual o jogador? Eu gostaria de fazer uma surpresa, né? Porque a gente pretende fazer um evento, inclusive quem vai levar o jogador é o Vitinho, né? Porque é ele que começou todo esse trabalho, é nada mais justo do que ele estar na frente disso aí. E a gente acredita que em pouco... Mas é um grande clube do país. É um grande clube do país. Eu acredito que em pouco tempo, eu diria 2, 3 anos... A nível Rio-São Paulo? Isso. Eu diria que em 2, 3 anos a base do Moto se paga e ainda joga recursos dentro do clube. Nesse momento que a gente pretende fazer com a base. A gente continuar trabalhando, não é barato, é caro. O Moto é o único clube que banca sozinho a base. E começar a ascender jogadores da base para o profissional, isso já vai acontecer. Conversei com o Augusto sábado, ele já indicou 5 jogadores. Olha, outros jogadores estão voltando agora também, que eram da base, estão voltando para o clube. E isso vai ser a base de formação da equipe. A partir daí, a gente vai definir até dia 31 o novo diretor de futebol, já tem alguns nomes que a gente está avaliando. Definimos a equipe técnica, começamos a formar o time e em dezembro, já começa a pré-temporada, né? Trabalhando com treinamento. Já. A gente pensa aqui, não, mas outubro foi embora. Outubro foi embora. Tem novembro para fechar esse time para apresentar em dezembro. Por falar nisso, presidente, é muito cedo, é possível você já projetar para a gente aqui, para o torcedor motense, o que você estipula de orçamento? O que o Moto tem nesse momento de porcentagem desse orçamento que você mais ou menos vislumbra para fazer um campeonato maranhense digno, competitivo, da bandeira do Motoclube, uma possível Série D? E se não tem aonde captar esses recursos e como? Vamos lá. No planejamento financeiro, a gente projetou a participação na Série D. E vamos fazer a captação de patrocinadores na iniciativa privada com 2 condições. Não, até o campeonato estadual, o valor é X. Né? A partir do campeonato nacional, da competição nacional, o valor é Y. Sim. Né? Evidentemente que... Majorado, né? Claro, evidentemente que a folha do campeonato estadual ela vai ser muito majorada para disputar a Série D. Claro, são 2 realidades. Né? Até porque assim, o clube está
razoavelmente saneado, ainda tem problemas de trabalhista, então tem que fazer uma ginástica para não ter bloqueios. É uma realidade de quase todos os clubes. Né? E a gente vai resolver. Nós estamos contratando um escritório de advocacia para tomar conta disso, né? Centralizar todas as ações Unificar trabalhistas. exemplo que o Sampaio fez, né? Existe uma porcentagem, né? Que você é uma espécie de acordo. Isso. Né? O Vitor já fez Eu até já conversava deu com o Vitor sobre isso. passo em Sim. relação a isso, mas não ficou todo concluído. Então nós vamos fazer isso aí, até porque ficava também nas costas do Vitor, no escritório de advocacia dele, e a gente vai contratar, já está palavrado com o escritório de advocacia para fazer isso. Isso aí é fundamental. Sim. Então, por exemplo, hoje o moto tem que fazer uma ginástica para alguns recursos não entrar diretamente na conta do moto. É porque às vezes o moto nem sabe do que de repente pode vir. Não sabe. Não sabe. Tem uma decisão trabalhista de Já Goiânia. aconteceu, né? Várias vezes de penhorar, né? Recursos. Sim, o oficial de justiça... de bilheteria. Já aconteceu na situações na bilheteria, gestão isso. do Vitinho de que o oficial de justiça chegou na bilheteria lá do Castelo. Não, o mais claro, o Vitor Filho, presidente atual do Motoclube, ele chegou a dizer que, eu não lembro agora exatamente o valor, se você lembrar, por favor, a grande cota do moto do ano de 2025 foi o avanço à fase de grupos da Copa do Nordeste. Mais de R$1 milhão. E parte desse recurso, boa parte Cerca desse da recurso, metade foi me parece que 50%, mais ou menos, foi deduzida em virtude mas aí eu diria até o seguinte, eu não sou advogado, sou engenheiro, né? Existe um limite, é um percentual, você não pode arrestar toda a renda de um clube, nem um patrocínio inteiro. E é isso que o Vitinho, como advogado, às vezes tem que ficar na bilheteria explicando, não, você não pode fazer isso, a lei diz que é X, mas se você deixar, levam tudo, né? Sim. Então isso é uma preocupação nossa, então nós temos alguns mecanismos de fazer isso, provavelmente até deixar uma empresa administrando os patrocínios do clube e ela repassando de outra forma para o clube. Porque se entra diretamente na conta, isso também pode ser objeto de um arreste de bloqueio. São muitos, presidente, esses jogadores que recorreram outras ações contra o Moto na justiça trabalhista? Olha, nós temos situações que jogador recorreu porque deviam R$15 para ele, cara. Rapaz. Aí esse R$500 vai virando uma bola de neve, Sim. depois dá 40, 50 mil. E o próprio Vitinho diz assim, mas por que você não veio conversar aqui? Pois é. É porque fica algumas pessoas buzinando, não, entra na justiça. Porque aí já vem aquela questão, né? De a pessoa achar que na justiça vai obter ali um retorno, uma indenização com um valor maior, né? Exatamente, exatamente. Agora, presidente, falando sobre ainda formatação desse time, o senhor vai anunciar diretor, técnicos, enfim. O objetivo, me parece ser fazer um time à espécie do que foi em 2025, né? Que apesar de não ter conquistado os objetivos, mas foi um time bom, todo mundo aqui analisou que o time do Moto era bom, e um time financeiramente, digamos assim, econômico, né? Uma equipe que podia ali se pagar. Esse é o principal objetivo do Moto. Eu diria que nós temos que trabalhar com responsabilidade. E a gente não pode começar o ano comprometendo o resto do ano. Né? Então, assim, eu acho que um louvor que você tem que dar à gestão do Vitinho é que ele está encerrando o ano com as folhas pagas, né? Não tem dívidas vultuosas, a questão mais é trabalhista mesmo, porque trabalhou com o pé no chão. E isso o torcedor ele tem que entender. Nós não vamos, até porque nós estamos começando a fazer um trabalho agora. E esse campeonato está começando antes do que a gente imaginava aqui, porque mudou o calendário nacional. Né? A gente deveria ter um pouco mais de tempo para trabalhar. Mas isso também a gente não reclama, porque acaba que a gente tem um calendário mais longo. Eu estava falando isso hoje de manhã com o Afonso, e ainda agora contigo, né, Laércio? Cara, a gente tem que ter competições o ano inteiro aqui, não pode ser só a competição nacional. Veja, o Moto corre o risco de ter 7 jogos em 2026 todo. Isso. Corre o risco. Seria o pior do cenário? Seria. Mas existe a chance do Moto jogar 7 partidas e tchau. Acabou o ano 2026. Mas seria um time do tamanho do Moto, né? Não, veja. Com essa torcida que o Moto tem, não pode. Não Então, tem como. hoje eu falei com a doutora Souza, eu vou conversar com ela, né, na quarta-feira. Tenho uma relação muito boa com ela, trabalhamos dentro de uma estrutura de governo há uns anos atrás e saber o que ela está pensando sobre isso. Sobre a Copa FMF, de por volta, exemplo, né? Presidente, me dê só um minuto, eu vou para um intervalo rápido e a gente volta já discorrendo esse assunto por aqui. 18h15 em São Luís. Resenha. O esporte em debate na Mirante News FM.
Oferecimento Refricenter, C&A Sports, Casa Faria, Fábrica dos Óculos, Fitabras Ferpasa, Cervejaria Dona, VM Sports, Retífica Pontual. A Refricenter Refrigeração trabalha com vendas em refrigeração doméstica, comercial e industrial, peças de reposição para máquinas, lavadoras e refrigeradores. Levamos até a sua casa a qualidade das nossas marcas. Orçamentos pelo e-mail vendas@refricenterma.com. Telefones 3231 7590 e 3231 1743. Refricenter, Rua Antônio Raiol 570, Mercado Central. Refricenter Refrigeração, quem conhece recomenda. Cerveja Puro Malte Maranhense. A Dona é a primeira cervejaria artesanal 100% maranhense, feita por um time apaixonado por cerveja. Respeitamos e admiramos as grandes tradições cervejeiras, mas nas nossas receitas não faltam criatividade e ousadia. Atendemos pelo delivery, festas familiares, confraternizações, casamentos e eventos. Faça já sua consulta pelo WhatsApp 98189-8533 ou pelo link da bio no Instagram, @cervejaria Dona. Sinta o sabor do verdadeiro Puro Malte. Entre em forma com a C&A Esportes, tudo pra academia. Halteres, anilhas, barras e pesos, colchonetes, tapetes, tatames, kimonos, sacos e luva de boxe, bicicleta ergométrica e aparelhos de abdominal. A C&A Esportes tem bolas, troféus, medalhas, equipagens, tênis e chuteiras, camisas do Sampaio, Moto, Maranhão e do time do seu coração. Tudo no cartão ou à vista com desconto. A Avenida Magalhães de Almeida, 35, ao lado das lojas Cruzeiro. A verdade é que nunca se fez tanto em tão pouco tempo no Maranhão. Dobramos para 200 os restaurantes populares. Elevamos para 10 mil a entrega dos títulos de terra. Requalificamos escolas, distribuímos tablets e Chromebooks para alunos e professores. Retiramos 1 milhão de pessoas da extrema pobreza. Agora estamos resgatando mais 500 mil. Passamos dos piores índices para a linha de frente de crescimento do PIB, renda per capita e geração de novas empresas e empregos. Mais de 2 mil quilômetros de estradas requalificados, quase 1.000 quilômetros de novas estradas, 3 mil obras entregues, 800 prontas para inauguração em todas as cidades. A CNH Social já será duplicada, de 10 mil para 20 mil carteiras de graça. E a refeição de verdade nas escolas do estado já vai ser posta à mesa. É planejamento, responsabilidade e trabalho todo dia. É entrega real para todos. Mirante News FM, a rádio do esporte. Laércio Costa. Vamos nessa, galera. Estamos com resenha aqui na Mirante News e o nosso convidado de hoje no resenha é o presidente do Moto, eleito para o biênio 2026-2027, mas está trabalhando. Mas já está trabalhando. Como é que está sendo isso, né? Porque presidente eleito, no momento a gente tem um mandato do Vitinho que vai até dezembro, mas isso já está tudo contornado? Você já está trabalhando? Como é que está essa parceria? Não, nós já estamos trabalhando, né? Eu até conversei com o presidente Luiz Carlos hoje que a gente precisa definir dentro da ata, né? Que não foi fechada ainda, porque na ata também a gente tem que constar o Conselho Fiscal. Então hoje nós fechamos quem vai participar do Conselho Fiscal. E na ata definir, né, se de fato foi uma eleição ou posse ou foi só eleição. Sim. Né? De qualquer forma, o Vitinho vai continuar junto com a gente, trabalhando junto com a gente, isso é à disposição dele. O que ele está passando é um trabalho pesado para mim. Né? Ele vai ficar na parte mais confortável. Esse mês de novembro, o que vai ser agora prioridade no Moto? Já que é um mês que antecede, né, ali um início de pré-temporada. A prioridade é, de fato, definir a comissão técnica a partir do diretor, que nós vamos tomar uma decisão essa semana, já tem alguns nomes reavaliados, e começar a formação do elenco, né, para chegar ao final de novembro com o elenco formado, já com o novo técnico, evidentemente ele tem que opinar sobre isso, e no início de dezembro começar os treinamentos lá no nosso CT. Presidente, você me dizia que tinha como prioridade inicial, naturalmente numa cadeia aí, fechar logo com o diretor de futebol, anunciar o diretor de futebol, o executivo de futebol. Falou-se no nome do Yarley, ex-técnico do Motoclube. Esse nome passou por você? Vocês estão em alguma negociação? Não, nós conversamos com o Yarley. O Yarley não tem intenção de ser diretor técnico, né? Até porque ele tem um filho na base do Moto, né? Sim.
E a ideia dele é continuar ajudando o Moto mais como um olheiro de indicar jogadores e tudo mais. Ele mora hoje em Fortaleza, não tem interesse em vir para cá. Mas também nunca se cogitou que ele fosse, de fato, estar à frente, mas de fazer parte de uma equipe. E ele foi muito claro que ele não tinha interesse de se mudar para São Luís, apesar do filho dele aqui, mas que ele vai ajudar o Moto. E a gente precisa. O Yala é uma pessoa que tem conhecimento com grandes clubes, tem essa interlocução, e a gente pretende continuar. A nossa ideia é, a partir disso que está acontecendo agora, que é a negociação de um jogador da base, e a gente tem um acordo de cooperação com um grande clube, em que, por exemplo, isso é muito comum em grande clube que tem grande base. Você tem jogadores chegando na idade já de se profissionalizar e não tem espaço no elenco principal e são grandes jogadores. A gente trazer jogadores desses para cá também e para compor elenco, por exemplo. Que vamos pegar o caso aqui do Remo, do Diego Hernandes, que saiu do Botafogo. Tava lá sem espaço no elenco e tá jogando uma barbaridade no Remo. Quer dizer, às vezes ele não tem espaço no elenco de Série A, mas aqui pra gente é mais do que suficiente, né? Então essa é a ideia também, a gente fechar um acordo dessa natureza. Presidente, esse diretor de futebol, ele se vê também o mercado local? Com alguns bons diretores que nós temos aqui. Pois é, isso foi não muito vou nem citar perguntado, nomes, Laércio. Principalmente a questão do técnico. Vamos trazer um grande técnico. A gente depende muito da definição do calendário. Porque qualquer um que venha, ou que seja local, ou que seja a nível nacional, ele vai querer saber do calendário. E aí, se nós tivermos um calendário de campeonato estadual, ele diz assim, eu não tenho condição de ir, eu só tenho se eu for nessa e nessa condição. E isso é importante para a gente definir. Então, o que a gente está pensando é que a gente não pode dar um passo muito grande agora até fechar a questão do calendário nacional. Agora provavelmente não vai fechar em novembro, né? Então você provavelmente vai fechar elenco, fechar técnico, fechar diretor de futebol sem essa definição, inicialmente. Exatamente. Provavelmente nós vamos ter uma solução caseira, né? Principalmente diretor de futebol, que eu acho importante também ter uma solução caseira. Isso pessoas que já atuaram aqui no futebol maranhense. Né? Pessoas vencedoras de profundo conhecimento. Porque nós temos, né? Com certeza temos. Tem várias pessoas que foram bem-sucedidas, né? Hoje mesmo, não sei, eu acho que foi aqui na Mirante, não tem um programa meio-dia de esporte? Sim. Thiago Baixo, Mirante News Esporte. Thiago Baixo. E aí estavam falando muito do Marcinho Guerreiro. Aí o pessoal, o Marcinho tá lá, né? Aí entra um torcedor do Marque, não, o Marcinho Guerreiro não, porque ele abandonou o clube, não sei o quê. Eu digo, olha, a gente tem que entender qual é o estágio do futebol maranhense. O estágio do futebol maranhense hoje é de Série D. Então, nem todo profissional ele tem essa... eu vou lá para o futebol do Maranhão. Então, a gente tem que entender assim, o que a gente tem de orçamento, o que a gente pode fazer. Provavelmente, muito provavelmente, a gente vai ter um time para o campeonato estadual e outros times para o campeonato nacional. O senhor já deu uma olhada no que foi colocado em campo na Série B, por exemplo? Jogadores, técnicos? Sim. Já deu para ter ali uma noção? Nós olhamos bastante, estamos olhando com bastante carinho quem trabalhou na Série B, mesmo quem não chegou até a final. Tem uma pessoa do futebol que já trabalhou no Moto, que já se colocou à disposição para voltar ao Moto, segundo ele, sem receber nada. Vamos ver até quando isso vai acontecer. Mas está trabalhando na diretoria? Não, na verdade, trabalhar no apoio, né? No apoio. Não, vou ajudar, mas não quero com a diretoria. Não. Enfim, a gente viu bons jogadores, o time do Luminense bastante forte, né? O goleiro, várias pessoas falam assim, tem que contratar o goleiro do Luminense. Pegador de pênalti, né? Eu digo, olha, tudo a gente vai ver, porque também eu sou contra essa ação predatória, né? De pegar um time vencedor e aí você pega e desmonta o time dele todinho, né? Isso acho que não é do futebol. Agora, evidentemente, a gente sabe, já chegou aos nossos ouvidos, de que técnicos, jogadores da Série B já manifestaram interesse através da Série B. Nós queremos ir pro Moto. Isso, até pela grandeza do claro. Qualquer jogador do Luminense, com todo respeito ao time de Passo Lumiar, que fez uma campanha formidável, destaque, um time barato. A gente perguntou aqui pro Leandro qual é o maior salário, 3.500. Exato. 3.500 deve ser ponto de partida para muita coisa, né? Então, assim, financeiramente
E a nível de carreira, é um grande passo um jogador sair do Luminense para jogar no Motoclube, não resta dúvida. Sem dúvida. Eu diria não só o Luminense, o ITZ, Sim. o São Luís, que não Qualquer chegou na time final. da Série B do Maranhense. Time que foi bem, né? Isso. Lago Verde teve bons jogadores. O Lago Verde mesmo. Então, eu acho que sim, nós vamos pegar alguns jogadores que foram da Série B. Eu não gosto de falar de nomes, porque eu acho que tem uma hierarquia, né? Tem o presidente, tem o diretor de futebol e tem a comissão técnica. Eu acho um desrespeito o presidente começar a Tudo falar vai desses passar por assuntos. uma conversa, né? O que nós vamos definir é o seguinte, olha, nós temos esse orçamento aqui. E nós queremos fazer dessa, não queremos... teve uma conversa semana passada, chegou a você assim, do Walter, né? Lembra da história do Walter? Sim. Que era do Goiás, O Gordinho. O Gordinho, para não falar dele, o Gordinho. O Walter tá com 40 anos, vamos trazer o Walter que ele é uma atração. O Walter hoje vai vir pro futebol local para pedir 20, 30 mil reais. É fora da nossa realidade, nem acho que é o jogador, com todo respeito ao Walter, eu acho que ele era um craque, né? Mas é um ex-jogador. Que vai puxar pessoas para ir assistir. Não vai. Não vai. Agora, se tiver um jogador assim, não, eu quero ir pro Moto, não precisa me pagar nada, tal. Depois dos 40 presentes, se fosse o Nenê, eu até diria, pode trazer, Nenê ainda joga. Esse né? E outra coisa, assim, eu joguei futebol até os 35, depois o médico falou, você tem que parar de jogar, você tá todo arrebentado. A parte física, né, já puxa. Eu acho que a gente mergulhou na Série B do Campeonato Maranhense e tem uma pergunta importante, né? Porque foi um encaminhamento do Moto, tem sido um encaminhamento do futebol do estado que tem dado certo, né? Sempre que o futebol maranhense conseguiu sucesso, foi com essa fórmula de utilização muito do atleta da casa, né? Foi assim que o Sampaio Corrêa em 2012, na campanha que sorteou o time até a Série B do Brasileiro, foi assim com o Imperatriz, do Marcinho Guerreiro, que era praticamente também todo o time maranhense, o Motoclube do Acesso, também praticamente todo, o Anderson, inclusive, acabou de ser campeão da Série C com a Ponte Preta. De novo, o Maranhão Atlético Clube repetiu essa fórmula. Você entende o que você pensa sobre a utilização de comissão técnica maranhense, de jogador maranhense? Não, eu digo sempre aqui, né? Eu não quero fazer uma seleção maranhense, eu não quero trabalhar só com maranhense. Agora, eu acho que o critério de desempate, vamos dizer assim, tem que ser para o maranhense. Eu não acho plausível você trazer jogador de fora para empatar com o daqui. Às vezes até pior. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que uma das grandes sacadas que acabou se consolidando com o tempo foi a Série B do estadual. Porque aí é uma vitrine que se vê muito jogador que não teria oportunidade. Sim. E uma outra questão que eu vejo é o seguinte, se você for ver, nós não temos ainda nos nossos clubes, até porque isso não custa barato, uma estrutura de scout. Já acaba que os jogadores chegam até a gente por indicação, que os grandes clubes, se você for ver lá no campeonato de base, tem o olheiro oficial lá do Palmeiras, tem o olheiro oficial do Atlético Paranaense, e esses caras são pagos, e eles rodam o interior inteiro. Então eles estão vendo jogadores, e tem jogadores saindo aqui, muito jovens daqui do Maranhão. Inclusive foi ontem que o Grêmio ganhou de 3-0 com o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius fez 3 gols. Bom das Selvas. Aqui não se viu, era consolidado. Carlos Vinícius agora que muita gente tá vendo no Grêmio. Carlos Vinícius era de Premier League. Quem acompanha o futebol europeu sabe. Então assim, lá de Bom Jesus das Selvas, jogou no Tottenham, por exemplo, né? Então... Pois é, então nós não temos estrutura ainda hoje de ter um grande jogador, esse jogador enche o olho de todo mundo, esse que o Moto vai negociar agora, já está negociando, de segurar ele. Não temos essa estrutura, porque até não temos a estrutura para fazer esse jogador florescer. Tem a questão do departamento médico, a gente tem que reorganizar, o Moto hoje ainda tem uma área lá do CT que não é a ideal, então vamos fazer algumas parcerias. Já conversei com um preparador físico e fisioterapeuta que trabalharam no Moto, que acho que fizeram um trabalho muito bom, mas eu acho que antes de tudo, você tem toda a razão. Nós temos aqui material humano para fazer bons times. E a solução de trazer jogadores de fora, eu não sou contra trazer. Eu acho que às vezes traz a experiência que os mais jovens não têm. E tem aquela coisa muito que o técnico fala assim, meu jogador de confiança. Desde que seja algo que caiba dentro do orçamento nosso, não tenho nada contra. Eu acho que o técnico não pode pegar uma equipe e dizer assim que não formei essa equipe. Não, e tudo bem que o técnico traga e que caiba no orçamento. Agora, você já viu, Laércio Costa, do alto da sua experiência, 50 mil jogadores de confiança de treinador e está no banco.
Não... Aí brincadeira. Aí meu jogador da base tá jogando e o meu jogador de confiança do treinador tá no banco assistindo ele jogar e não combina, não né? Pode. Eu vou para mais um intervalo, a gente volta. Aliás, a gente estava falando ainda há pouquinho, Afonso, aí a gente entrou nesse outro assunto a respeito da Copa FMF, que ele precisa ainda discorrer sobre esse assunto. Né, são 18 horas e 30 minutos, a gente volta já a esse assunto. Faço mais um intervalo. Resenha. O esporte em debate na Mirante News FM. Oferecimento Refricenter, C&A Esportes, Casa Faria, Fábrica dos Óculos, Fitabras Ferpasa, Cervejaria Dona, VM Esportes, Retífica Pontual. Hora certa, Manancial Segurança Privada, confiança legal, proteção real. 18 horas e 30 minutos. Você sabia que a nova lei da segurança privada está em vigor no Brasil e que contratar empresa clandestina sem autorização da Polícia Federal pode gerar multas, processo criminal e riscos reais à segurança da sua empresa ou indústria? O Grupo Manancial é autorizado pela Polícia Federal e cumpre todas as exigências da nova legislação, profissionais treinados, estrutura moderna e compromisso total com a sua proteção. Grupo Manancial Segurança Privada, 98 3089 0979. Você procura soldas, abrasivos, fitas, equipamentos de segurança, ferramentas manuais e elétricas com o menor preço? Visite a Fitabras na Avenida dos Franceses 321, fone 3243-8094. E a Ferpasa, onde você encontra ferramentas, parafusos, soldas e abrasivos. Avenida Guajajaras 1B, Jardim São Cristóvão, fone 3245-6681. Distribuidoras Norton, Cartografite e Starret. Venda nos cartões em até 3 vezes sem juros. Fitabras e Ferpasa. Compromisso e responsabilidade crescendo com você. Urologista Dr. Paulo Roberto informa a temperatura. 32 graus. Papo Urológico. É Dr. Paulo Roberto, tá certo. Meu amigo, você sabia que dificuldade para urinar, dor ou sangue na urina são sinais de alerta que todo homem deve levar a sério? Não ignore os sintomas, procure o urologista. Cuidar da saúde é o melhor caminho para viver mais e melhor. Nos chama no direct e vamos resolver o seu problema. Siga no Instagram, @urologista Dr. Paulo Roberto. Fone 3313-3000. Dr. Paulo Roberto, tá certo. Futebol é na Mirante News FM. Laércio Costa. Maravilha, vem aqui no YouTube, a galera mandando um abraço aqui pro presidente, grande motense Celso Mendonça, PJ Motense. Diz aqui o seguinte: a todos da bancada, boa noite, em especial nosso novo presidente, que Deus abençoe seu trabalho no Papão. Gostaria de saber se tem de fazer, ele botou assim, parceria com alguma prefeitura para a pré-temporada, Paulinho. Quer saber se pode ser feito ou vai fazer. Deve ser a respeito de São José de Ribamar lá, né? Deve ser mais ou menos isso, presidente. E o Raimundo Pinto, lá de Brejo, também está com a gente, Carlos Souza também, todo mundo aí mandando aí um forte abraço. E o Carlos Souza diz aqui o seguinte: Sampaio vem forte, o maior. É o torcedor do Sampaio Corrêa aqui também, o grande Carlos. Então a galera está participando. Ô, presidente, falando a respeito da Copa FMF, que o Moto é favorável que tenha esse calendário para o segundo semestre também, né? Perfeitamente. É uma posição que nós vamos defender junto à federação. Nessa conversa que eu vou ter com a doutora Souza, já vou falar sobre isso. Eu soube que a federação não tem muito interesse em fazer essa... Mas vou explicar para ela a necessidade de tudo, né? Porque eu não estou pensando só no moto, estou pensando no futebol maranhense. Futebol maranhense não pode ter, porque se você for pensar, quem vai para as competições nacionais está jogando e quem não vai? Quantidade de jogadores que ficam parados aí acabam indo para outros estados. Nesse momento, o nosso futebol está parado e as Copas estão aí em andamento. Copa Federação Gaúcha, Santa Catarina, a grandeza que se teve São na Paulo. Série B do Maranhense foi justamente por conta desse ato. Não tem competição. Porque, por exemplo, o MAC, que conseguiu chegar até o mata-mata do acesso, até a semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D, parou em setembro, não é isso? Parou em setembro. A gente tem aí um trimestre sem competição. Aí isso, um time só. Mas o Sampaio parou em agosto, o Imperatriz também. E só. Eu diria que o que nós temos que definir com a federação é exatamente a questão do custo desses jogos aqui, principalmente fora de São Luís. Jogar Imperatriz é caro, né? Jogar Imperatriz é em torno de R$30 mil. Então a gente tem que encontrar alguém que nos forneça onde. Então também não é só a federação jogar a competição e dizer só, isso é com vocês. Talvez a saída, de repente, foi o que aconteceu na Série B do Maranhense, regionalizar grupos.
como aconteceu lá. A Imperatriz jogou com Balsas com Curdino, Barra do Corda. E os times da Grande Ilha jogaram pra cá. O time da região central jogaram em outro grupo, dividiu-se em 3 chaves. É uma saída, né? Mas veja, vamos lá. Do jeito que tá se avizinhando, né? Não sei se você participou, mas o Vitor estava lá. A gente vai ter 11 datas. A maioria dos times, salve, vamos lá, Maranhão, IAP, Sampaio, Imperatriz e talvez o Moto, que a gente tá com o Moto com asterisco. Mas os outros times, eles vão parar em, no máximo, 11 jogos. E acabou o ano. 3 meses. E eu acho que é uma questão, Afonso, de fortalecer o nosso futebol. Né? Claro que nós estamos num grande clube, mas o grande clube se alimenta também dos outros clubes. Eu sempre digo o seguinte: ninguém vai ser um grande clube aqui se for sozinho. Você precisa ter a rivalidade, até entre os pequenos clubes precisa ter essa rivalidade, como já foi muito forte no passado, Maranhão contra o Moto, o Sampaio. E isso era uma posição que eu já defendia até junto a outros presidentes de outros clubes. Assim, ninguém vai ser grande sozinho. Sozinho, porque acabou a rivalidade. Não vai acabou ser a rivalidade. E confesso a vocês que eu mudei de opinião quanto a isso. Porque uma coisa era quando a gente tinha 2 vagas para dividir para campeão e vice. Aí só dá pro campeão e o vice não fica com a vaga, essa vaga vai pra Copa FMF. Não, aí peraí. Pô, aí vai fazer uma outra competição e eu que fui vice. Eu ganhei o quê? A participação como último colocado, só não fui rebaixado. Aí para aí. Mas agora são muitas vagas disponíveis. A gente tem 3 vagas de Campeonato Brasileiro da Série D, dependendo aí do posicionamento das equipes. A gente, hoje a gente tem Sampaio, Maranhão, Maranhão tá na Série C. Sampaio, Imperatriz e IAP. Pode ser 4 times, dependendo da classificação na Série D. Aí tem na Copa do Brasil 3 vagas garantidas. No mínimo, a Federação da Maranhense está mal posicionada, mas no mínimo são 3 vagas, podendo chegar a 4. Tá aí na disputa de federações de ranking. Aí você tem Copa do Nordeste, naturalmente é campeão e vice. Então acho que dá para você manejar alguma dessas vagas e é um atrativo, né? Porque você de repente pode ter. Eu acho que tem que criar os atrativos, não é simplesmente botar os jogadores em atividades. Eu acho que você tem que. Qual é o prêmio final? O prêmio é uma vaga na competição X. Acho que tem que ter também. Mas mais do que isso, a gente tem que pensar no torcedor local. Uma das coisas que a gente quer resgatar é o torcedor de volta ao estádio. Mas como se volta ao estádio? Se ele passa 2 meses assistindo o espetáculo dentro de campo e depois ele vai para a televisão assistir as outras competições nacionais. Né? Outro dia, foi agora Fortaleza e Flamengo que eu vi uma torcedora tirando o torcedor do Flamengo do estádio. Nem sei se era torcedor do Flamengo, gritando aquela coisa toda. Aqui a gente tem uma mania de dizer assim, não, tem que torcer pro time. Que horas que ele torce? Que horas que ele vai torcer? Exatamente. Se ele não tem um calendário para torcer, ele vai gostar de futebol 11 vezes por ano? Exatamente. O torcedor de futebol ele quer ver o jogo o ano inteiro. Pois é. O ano inteiro. Presidente, sócio torcedor. Você tem projetos para isso? Pronto, que coisa boa que você perguntou isso. Olha só, nós preparamos um plano de metas para esse biênio 26-27 com 3 pilares. Um é o torcedor, que é o primeiro. O segundo é a base. E o terceiro é a marca moto. É o que nós vamos trabalhar. O que nós precisamos é ter, de fato, um programa sócio-torcedor forte, com um clube de benefícios forte. Então, nós estamos trazendo para o clube uma pessoa só para trabalhar isso. Só para trabalhar isso. O moto já tem. Isso foi uma coisa que foi terceirizada, não funcionou bem. Não é hoje algo atrativo. E eu vejo assim, não é só a questão de o torcedor, ele vai ser sócio torcedor porque ele vai ter desconto e não sei o que mais. O motor já trabalha com desconto para as organizadas. A questão não é essa, a questão é o torcedor também se sentir responsável pelo clube. Vamos pegar um número aqui, Laércio. Se você pegar o Instagram do Moto, tem quase 100 mil seguidores. Ah, mas esses caras são simpatizantes, não são torcedor de fato. Tá, 10 mil. Pegar esses 10 mil, a gente consegue botar 5 mil sócios torcedores, que dentro do universo de grandes clubes brasileiros não é nada. Os grandes clubes estão chegando aí na faixa de 100 mil torcedores. 5 mil, bote aí 25, 20, 30 reais, ele paga a folha. E aí o torcedor, ele é comprometido de fato com o clube, ele vai até ter direito de cobrar mais, é claro, só eu quero resultado. Isso dá uma tranquilidade para o clube.
O que a gente está fazendo também para chamar mais o torcedor? Nós estamos ativando a diretoria social e de eventos. Para quê? Para fazer eventos lá no CT, e aí nós vamos... Esse é o custo-benefício, né? Nós vamos ter um trabalho de fazer uma área de vivência hoje que lá não tem uma piscina que está meio jogada lá. Vamos ter que ter parceria, já conversamos aí com algumas construtoras, o Moto não tem esse dinheiro para investir, e para trazer ele para dentro do CT também. Claro que dia do treinamento do profissional lá tem algumas restrições de ele entrar. E aí fazer eventos lá. Aqui a nossa escolinha, que é um local que está arrendado ali no Coafuma, ali próximo à Equatorial, nós vamos fazer, já tem, a escolinha é um projeto que a gente vai desenvolver para ampliar de fato, mas fazer eventos lá também para o torcedor. Fim de semana, vai ter uma feijoada lá para o torcedor, tal, quem é sócio torcedor tem um desconto, tal. E aí começa o envolvimento, uma feijoada, uma seresta, começa o envolvimento do torcedor com o clube. E isso faz parte também do plano B, se de fato a gente não conseguir a Série D, né? Arrumar dinheiro pro clube. Esse o grande desafio, não tem jeito, né? Falando português mesmo, claro. Inclusive, antes de seu registro de chapa, o Vitor esteve aqui, ainda naquele clima de novas eleições, ele disse que, independente de quem assumisse, ele estava também se movimentando, estava viabilizando parcerias. E eu vou retomar lá aquela minha pergunta, ver se a gente consegue chegar, pelo menos, ao que o senhor pode nos dizer. Existe um planejamento orçamentário financeiro assim, a nossa folha ideal seria mais ou menos isso para trabalhar no Campeonato Maranhense, a gente pode fazer ao Brasileiro da Série D, e o que o Moto tem hoje na mão para ir para a rua para tentar viabilizar, o que está faltando em termos pelo menos de porcentagem? Olha, dentro do nosso planejamento financeiro, que nós fizemos por esse primeiro ano, evidentemente, tem um plano de metas para 2 anos, mas tem um planejamento para esse ano. Então, nós temos já orçado qual é a folha que nós vamos trabalhar e de onde vem esse recurso. A mesma coisa é a Série D. Qual é a nossa folha e de onde vem os recursos. Então, o nosso trabalho daqui para frente é fazer com que realmente funcionem as fontes. A gente ouve muito assim, mas tem que ir lá no governo do estado pedir dinheiro e tal. Eu digo, olha, acho que se vier, é bom. Mas depender disso, me desculpe, mas é semi-amadorismo. O futebol tem que dar um passo à frente aqui no Maranhão. O governador resolveu dar 1 milhão para os clubes, né? Pô, bacana, legal, porque a gente faz mais coisas. Mas não pode contar de pagar a folha com essas coisas. E aí você tem que criar todos esses eventos, essas estruturas para trazer para casa. Trazer dinheiro para casa. E comprometer o torcedor também com o clube. Ô, presidente, o senhor vem do ramo empresarial, né? Lida com empresários, conhece empresas de diversos segmentos. E aqui o próprio Vitor Flieger, o presidente do Maranhão, até o presidente do Sampaio e outros dirigentes falam da dificuldade que o empresário tem em achar que o futebol é algo que possa ser rentável. De que forma o senhor pretende, diante da sua experiência, convencer a classe empresarial, convencer grandes grupos de empresários a patrocinarem o Moto e verem que aquilo ali pode ser algo viável, retornável, inclusive em termos financeiros para as suas empresas? Olha só, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem aqui, primeiro, o futebol é um bom produto. Se não for um bom produto, você não vende. Ninguém vai botar dinheiro, patrocínio, alguma coisa, porque patrocínio não é caridade. Ele está botando a marca dele lá, vai ter um retorno. Investimento. Um retorno de visibilidade. O que acontece hoje, na minha opinião, com o Moto e com todos os clubes aqui? O nosso futebol está escondido lá dentro do Castelão. Tem que tirar de lá. Essa marca tem que aparecer em outros locais. E aí um dos planos que a gente tem é exatamente os esportes olímpicos, de ativar esses outros esportes, e a escolinha também ativar a marca, e ela ter visibilidade. Ela tem que ter visibilidade. Não pode ser uma coisa assim, olha, tá lá na camisa do motoclube. Pegando esse gancho, passa pela ida pro Morapoia, lá em Ribamar, os jogos do Moto? A questão do Moto, lá em Ribamar, eu até recebi aqui a mensagem do assessor do Dr. Juninho, não olhei aqui. Eu já pedi uma agenda com ele. Primeiro é o seguinte, a saída do Moto hoje é em Ribamar. O Moto Clube São Luís hoje tem seu grande patrimônio dentro de Ribamar. A gente tem que trazer a população ribamarense para sentir moto também, já que São José não conseguiu
chegar onde... de novo a primeira divisão. De novo a primeira divisão. E usar o estádio dele, que é um estádio pequeno, para pequenos jogos entre aspas, jogos que a gente entende que não vai ter uma grande afluência de público. Nós pretendemos fazer alguns movimentos lá dentro de Ribamar, por exemplo, escolinhas, aí vamos conversar com o prefeito, como é que pode ser isso, né? Trazer essas coisas e começar a ter um envolvimento, né? Algumas pessoas falam assim, mas é muito longe, já sai do modo. Olha, para mim uma das coisas mais saborosas que tem é ir sábado pro CT, porque tá cheio de torcedor lá. O torcedor leva lá o seu cooler com a cervejinha, senta, fica olhando o treino, fica olhando os jogos. Então não é isso. Agora, a gente tem que entender que o Castelão, até hoje me perguntaram assim, que não dá um unhãozinho? Eu digo, tem que se conversar. O unhãozinho eu sou muito claro, eu não gosto do gramado. Eu acho que o gramado do unhãozinho é muito inferior ao do nosso CT. E é um problema. Isso pode ser resolvido também, eu pretendo conversar com o secretário municipal e outra coisa. Mas o que eu entendo é isso, a gente tem que começar a dar mais visibilidade. Eu vejo que a imprensa até faz o trabalho de vocês, a gente, desde que registrou a chapa, né? A imprensa não para de procurar, eu estou dando entrevista desde cedo, acho que é a quarta hoje que eu dou. E o meu trabalho é esse, meu trabalho é o trabalho institucional e fazer a parte de estratégia do clube. Presidente, me dê só um minutinho que a gente volta já. Preciso fazer o último intervalo do Resenha de hoje. A gente volta logo na sequência. São 18h45. Resenha. O esporte em debate na Mirante News FM. Oferecimento Refricenter, C&A Sports, Casa Faria, Fábrica dos Óculos, Fitabras Ferpasa, Cervejaria Dona, BM Sports, Retífica Pontual. Não é promoção, preço baixo é na Fábrica dos Óculos. Óculos completo a partir de R$ 199,90. Armação e lentes Transitions, anti-reflexo visão simples, R$ 399,90. Lentes progressiva Transitions, óculos completo, R$ 499,90. Pague no seu cartão. Fábrica dos Óculos, Rua do Sol 479 no centro. Telefone 3221-0097 e na Avenida Gonçalves Dias, 711, em São José de Ribamar. Ligue 3224-0136. BM Esportes, a mais completa loja de material esportivo em São Luís. Bolas, troféus, medalhas, chuteiras, kimonos e tênis, bolsas, mochilas e artigos para funcional. Tudo para malhação, boxe, balé, hidroginástica e a camisa do seu time na BM Esportes. Pague no cartão. BM Esportes, Rua da Paz 219 Centro. Telefone 3232-9898 e o WhatsApp 98826-1821. Retífica Pontual, a melhor retífica para o motor do seu carro. Traga o seu veículo e conheça a qualidade e o atendimento que procura. Orçamentos sem compromisso. Retífica Pontual é o melhor do seu carro novo de novo. Pague no cartão, em até 5 vezes sem juros. Retífica Pontual. Conheça a qualidade dos nossos serviços e a pontualidade da entrega do seu motor. Rua Paulo Frontin, 1161, próximo à Avenida Kennedy. Ligue 3221-3730 e 3221-2296. Mirante News FM, a rádio do esporte. Laércio Costa. É verdade, estamos aqui com o presidente do Moto, Arthur Cabral Marques, eleito para o biênio 26-27, é o nosso convidado do Resenha. Olha, galera, precisa aqui só informar o seguinte, da Fitabras e Ferpasa, campanha Renovar, Bosch e Fitabras. Troque sua ferramenta com defeito de qualquer marca, com descontos especiais de 50 até R$150 em uma nova ferramenta e ganhe uma nova ferramenta Bosch. Exatamente, tá? Então você tá com a sua defeituosa, leva lá, pega uma nova e aí você pode ter tudo isso aqui de 50 a R$150. Fitabras e Ferpasa, 3243-8094, 99971-3585. E a Cervejaria Dona, Puro Malte Maranhense. Hoje teve sorteio também aqui no Thiago Bastos, teve mais um ganhador de um barril de chopp 50 litros, viu, presidente? Uma verdadeira beleza. Motense ele? Aí eu não sei. Aí levar lá a nossa... a garotinha. Lá no CT. Pamela disse, ainda vou ligar pra ver e tal. Mas ganhou, sortudão aí, ganhou 50 litros de chopp da melhor cerveja do Maranhão, Cervejaria
Dona, são 18 horas e 49 minutos. Presidente... Só antes, Laís, quer dizer, o presidente Childrone já voou sobre aquela questão das categorias de base e já mandaram dizer aqui que é o Atlético Paranaense, o clube parceiro, não é isso? Atlético Paranaense, O sorriso respondeu. Sul-sudeste do Brasil. Inicialmente, deixa eu ver aqui, inicialmente estavam buscando até uma parceria com o Palmeiras, mas o Atlético teve uma proposta melhor. A gente vai confirmar. Confirmou. Presidente, nos fale dos outros esportes do moto. Você tem pensamento em outras modalidades esportivas? Ou o moto já tem essas modalidades? Olha, muitas pessoas que trabalham com os esportes já nos procuraram. Inicialmente, o que a gente pretende fazer são parcerias, né? O clube não vai montar uma estrutura de esporte olímpico, porque isso é caro, né? E para bancar isso, teria que ter através de uma lei de incentivo. E a lei de incentivo demora. Você faz um projeto, aí leva um tempo para aprovar e normalmente é para o ano seguinte. Então a gente vai fazer e vai anunciar hoje à tarde até isso. E gente de todas as modalidades. Eu hoje sou um jogador de raquete, que eu digo assim, porque eu não posso mais. Aí eu jogo tênis, jogo beach tênis, porque eu não posso jogar mais futebol, não posso jogar mais basquete, não, porque eu tô proibido, né? O problema de coluna eu não posso jogar. E a turma lá do tênis já me falou assim, mas não vai ter equipe moto, a gente vai ter que ter um campeonato. Moto não pode jogar sozinho. Mas tem tido essa procura. Nós chamamos o Luiz Verônico, conhecido como Dugueira, que foi um grande atleta de handebol no passado. E depois de 20 anos morando no Brasil, ele voltou para São Luís agora. E foi meu amigo de época de colégio mesmo. E eu cheguei, Dugueira, você está aposentado, você não quer vir mexer com isso aqui, com o esporte olímpico? Ele disse, cara, já estou. Isso aí já me entregou o planejamento do esporte olímpico. Então isso vai acontecer. Uma das coisas que eu vejo é o seguinte, como é que você projeta, Arthur, o clube daqui a 2 anos? Eu quero que o moto seja reconhecido como um clube, não como um time de futebol. Mas que tenha uma sede social, que o torcedor vá, que tenha outros esportes atuando, que não seja só futebol. Claro que futebol é o carro-chefe de tudo, lógico, né? A grande paixão brasileira. Mas você não faz um clube só com futebol. Se você pegar todos os grandes clubes hoje, todos eles têm o basquete, o vôlei, não sei o que mais, tal, em parceria. O Flamengo faz várias dessas parcerias, né? Faz com o SESI no vôlei. E a gente pretende fazer isso sim, mas essa questão é muito de ter opções para o torcedor, para o sócio, né? De ele participar de várias coisas. Tem as escolinhas, eu sou sócio torcedor, eu queria que meu filho praticasse isso, tá, vamos lá. Como patrocinar também algumas categorias, já me pediram assim, não, você tem que praticar, patrocinar as artes marciais, jiu-jitsu. Até o Daniel, que é nosso conselheiro, é atleta antigo de jiu-jitsu, né? Eu digo, cara, a gente precisa, mas eu falo essas coisas com muita cautela, porque, voltando àquele assunto inicial que a gente estava conversando assim, porque a gente tem que ter braço. O Vitinho saiu muito cansado, porque ele realmente estava fazendo muita coisa sozinho. E eu disse desde o início, vamos fazer as coisas juntos, quem quer ajudar? Então a gente tem tido sorte realmente com algumas pessoas que a gente chama assim, vamos ajudar nisso aqui, vamos ajudar na parte social, vamos ajudar nos esportes, nem que essas pessoas estão vindo. Talvez até não tenha noção do trabalho que Agora, presidente, eu ia perguntar da disponibilidade dele. Presidente, você tem esse tempo, você sabe que o presidente se doa lá dentro, né? 24 Como é que está a sua disponibilidade? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu hoje não sou casado, né? E até namorando não tô, falar para as meninas aqui. Se lançando, né? Resenha dessa nova. A base de Alcântara está ativa. Resenha Cupido. Os meus filhos todos já estão bem encaminhados. O caçula, que vai se formar ano que vem em medicina lá no Rio Grande do Sul, né? Então todos já estão encaminhados. E eu digo assim, eu só cuido de um cachorro lá em casa. E na minha empresa eu tenho meu sócio, que eu já conversei. Eu digo, olha, tu vai tocar mais as coisas aí, porque o moto vai me absorver mais. Ele, tudo bem, apesar dele não ser motense, não, Arthur, tudo bem, pode ver que eu... Mas tem situações, por exemplo, semana que vem eu tenho que ir a Balsas, um evento profissional lá, né, um negócio que a gente está tocando lá,
E eu já avisei até o Sardinha, nosso vice, segura as pontas aí, que eu não posso deixar ir a balsa semana que vem, que é negócio. Não vou deixar. Já é oportunidade também, né? De repente. E dele aprendendo. Né? Balsa acho que é um mercado que a gente não pode esquecer, porque a região é muito rica, né? A dificuldade é o deslocamento até lá, que é muito longo. Eu normalmente vou de ônibus, são 12 horas de ônibus, apesar do ônibus ser muito, muito confortável. Então eu tenho uma certa disponibilidade, sim. Claro que a sua vida pessoal, ela, de certa forma, ela é capturada. E essa semana foi muito exemplar para mim. Então, por exemplo... Telefone toca demais. Mais do que telefone. Minha mãe está hospitalizada desde quinta-feira, né? Estava na UTI. E aí eu fui visitar minha mãe no hospital antes de ir lá na eleição. Visitei ela, tá? Como é UTI, tem aqueles horários restritos. Eu não consegui olhar minha mãe sábado e domingo, foi hoje de manhã. Eu não consegui. Não conseguiu. Não consegui, tem essa demanda, é a demanda das pessoas. Ontem eu tinha chamado algumas pessoas lá em casa para conversar e eu não consegui sair de casa. Porque as pessoas saem de casa já de noite. O presidente, a gente tem aqui 4 minutinhos. Muitos torcedores acham, né, que o sucesso de um clube, assim, de uma gestão, passa necessariamente por conseguir, né, os feitos, ser campeão, conseguir acesso e tal. E como a gente já falou aqui, o Moto não conseguiu esses feitos nesse ano, mas é um time que avançou na gestão, se equilibrou mais financeiramente, é um time que não deveu, ou seja, a dívida não subiu, né? Muito pelo contrário, está tentando equalizar essa dívida. E qual que é o recado que o senhor passa para o torcedor? Que a partir de agora o Moto vai ter que ter realmente um projeto a médio e longo prazo para que o time possa se equilibrar e, aliado a isso, também conquistar os seus objetivos? Essa é a principal mensagem que dá para passar desse momento atual do Moto? Olha, se você for ver uma entidade esportiva, um clube esportivo, a finalidade dele maior não é ter lucro. Né? O lucro faz parte de um movimento de você ter caixa para investir, tanto na equipe quanto na estrutura física do clube. Mas também o objetivo não é ter prejuízo, né? Porque isso acaba batendo no patrimônio do clube. O objetivo maior do clube esportivo é ser vitorioso nas competições que ele participa. E esse é o objetivo do Moto. Nós queremos, ao final desse nosso biênio, o Moto ter sido pelo menos uma vez campeão maranhense, ele ascender para a Série C, e nós vamos trabalhar para isso. É claro que não vou dizer assim, olha, o que nós vamos fazer? Até hoje me perguntaram assim, o Moto vai virar SAF? Eu digo, não é plano nosso. Dessa gestão não é. Eu acho que o futebol maranhense não está pronto para isso. É um passo muito longo para o futebol maranhense dar. Porque, primeiro que o processo de SAF não é rápido, ele é longo, é 3, 4 anos que você ajustar contabilidade, financeiro, tudo. E nem eu acho que é solução para a gente agora. O que nós precisamos ter são um bom calendário, gestor responsável, investimento na base e você ampliar essa visibilidade do nosso futebol. Eu entendo isso. Perfeito. E eu acho que o maior exemplo disso é que o Vitinho, apesar de não ter sido vitorioso nas competições que participou, ele foi muito reconhecido pela torcida. Ele fez o que era possível fazer. É verdade. Presidente, só mandar um abraço aqui, registrar as pessoas, são muitas que mandam um abraço para você, que estão confiando na sua administração nesses 2 anos, assim também como confiaram muito no Vitinho, que fez um bom trabalho. O nosso querido Daniel Ferreira, da Dons da Guarda, o Fuzue Motense também, mandando aqui esse abraço. Muita gente também aqui na nossa resenha, aqui na live do YouTube também, ele abraçando. E já gostaria de dizer que o nosso tempo passou, né? E passa rápido demais. Nem tocamos do bolão no fim de semana, mas será feito amanhã, viu, moçada? Será feito amanhã, porque tem muita gente que ganhou bolão aí que eu vou te contar. Mas, presidente, seja muito bem-vindo ao Moto e aqui a nossa Mirante. Venha mais vezes para a gente conversar. A casa aqui, as portas estão abertas e a gente torce muito pelo sucesso do Moto, pelo seu sucesso na presidência desse grande clube que é uma das maiores torcidas do Nordeste brasileiro. Olha, eu queria agradecer todos os jornalistas aqui da área esportiva da Mirante, a própria direção, que desde o início, quando nós lançamos nossa candidatura, acolheu de forma muito simpática isso, tem dado uma cobertura ampla e isso
Acho que é um pouco pelo projeto que a gente está levando ao moto, mas também pela grandeza do moto, né? Agradeço muito, né? Hoje de manhã cedo estava com o Afonso lá na TV, já estou aqui agora. Vim tomar o café da manhã. A gente tem em vez de jantar, né? Mas faz parte do nosso trabalho, né? Quando a gente vem aqui, a gente está dando visibilidade ao clube e a gente sente que o torcedor está ansioso por isso. Tá certo. É isso, Prazer. muito obrigado. Grande abraço. Valeu, moçada. Obrigado, valeu. Valeu, show de bola, galera do Resenha. Amanhã, 7h30, tem Gilson Rodrigues. Forte abraço. Vem aí, Rota 104. Mesa de áudio, Nonato Costa. Tchau, tchau. Valeu.